se me alegro ou choro. Não sei se choro ou me alegro. Nas coisas que eu tive que passar, o deserto me fez chorar, mas meu Deus me fez chegar até aqui. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se choro ou me alegro. A tempestade forte me pegou, mas meu Deus me levantou, e por isso estou aqui. O meu Deus é forte e temível, não falha. O seu grande amor ultrapassa as linhas inimigas pra me resgatar. O meu Deus
bom dia. Que a paz esteja com todas, amém? Fica de pé no seu lugar, levanta suas mãos para o céu, fecha os seus olhos e junto façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me, Senhor, de todo mal, porque Tu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, venha nesta manhã abençoar a minha vida, a minha casa e a minha família. Amém? Quem veio com fé no Senhor Jesus Cristo vivo, diga amém. Diga graças a Deus. Nesta manhã, Jesus quer falar com você. Nesta manhã, Jesus quer visitar você. Nesta manhã, o Espírito Santo está aqui. Nesta manhã, a sua bênção há de vir. Nesta manhã, feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar de oração, seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toquei, salvação eu encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu tenho de Deus o perdão. Quem tem de Deus o perdão, diga amém. Diga graças a Deus. Diga louvado seja Deus. Coloque as suas mãos sobre o seu coração. Peça para que Deus nesta manhã venha limpar o teu coração, amém? Limpa o meu coração, Jesus. Limpa
limpa o meu coração, Jesus, limpa, 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 Jesus, limpa o meu coração, limpa, 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 Jesus, limpa o meu coração, mora em meu coração, Jesus, 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 mora, 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 Jesus, mora em meu coração, mora, 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 Jesus, mora em meu coração. Quem quer que o Senhor Jesus Cristo viva e more no seu coração, diga amém. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos, irmã, e vamos orar a Deus. Vamos pedir a esse Deus Todo-Poderoso com fé nesta manhã, que Ele venha abençoar a nossa vida, a vida da nossa família, que nesta manhã Ele venha abençoar a nossa casa. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã eu entrego nas Tuas mãos, Pai. Eu entrego nas Tuas mãos cada mulher que aqui está. Ó Senhor Jesus Cristo vivo, vem abençoando poderosamente a nossa vida, a vida da nossa família, abençoa a nossa casa. Ó Senhor Jesus Cristo vivo, vai lá na casa daquelas irmãs que não podem estar aqui nesta manhã, Jesus. Vai ao encontro de cada uma nesta manhã. Toca naqueles que estão enfermos. Jesus, toca para curar, para libertar, para transformar. Ai, Senhor, Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que tudo pode. Então, nesta manhã, Senhor, venha operando, Deus de milagre, Tuas maravilhas. Toca poderosamente na vida das minhas irmãs. Toca com Teu toque especial. Ai, Senhor Jesus Cristo vivo, eu entrego nas Tuas mãos a vida da pastora Josi Creide. Eu entrego o esposo dela, o pastor Jadson. Ah, Jesus, toca no Teu servo, Pai. Toca para curar, toca para queimar todo espírito de enfermidade. Oh, Jesus, ele está entregue nas Tuas mãos, Pai. Seja feita a Tua vontade na vida dele. Oh, Jesus, toca no filho, em Jonathan. Toca nessa criança que está no seu ventre. Ai, Senhor Jesus Cristo vivo, eu peço em favor da família de todos que aqui está. Os que estão perto, os que estão longe. Ah, Jesus, abençoa. Abençoa poderosamente. Ah, Jesus, Tu és o Deus que tudo pode. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor na nossa vida nós não somos nada. Então envia Teus anjos agora, Pai. Envia Teu anjo lá na casa de cada uma das minhas irmãs. Anjo com a espada de fogo nas mãos para cortar e queimar todo o laço do mal. Tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, seja quebrado e desfeito nesta manhã. E as minhas irmãs saem daqui abençoadas pelo Teu poder, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Levante suas mãos na direção de alguém que você quer abençoar nesta manhã. Entrega esta pessoa nas mãos de Deus, porque Deus conhece a luta de cada um. Deus sabe a necessidade de cada um. Mas Ele diz: clama a mim, eu responder-te-ei. Oh, meu Deus, que o Senhor estenda a Tua mão agora, Pai, assim como nós estamos estendendo as nossas mãos em direção daqueles que necessitam de um milagre Teu, em direção daqueles que necessitam de um milagre Teu.
O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê todas as coisas. Mas nós clamamos pela tua intervenção, clamamos pela tua misericórdia, clamamos para que o Senhor entre com a tua providência, arranca, meu Deus, tudo que não provém de ti, quebra os laços, desfaz os embaraços, cancela todo o mal, tira toda a dor, tira toda a enfermidade, tira todo o atrapalho, meu Deus, começa agora, meu Pai, a abençoar a vida desta pessoa, aonde ela estiver, estenda sobre ela a tua mão de poder, vai tocando, Deus, vai tocando do alto da cabeça até a planta dos seus pés, vai lhe dando vitória, livramentos, vai lhe dando saúde, vai abrindo as portas, vai, meu Deus, endireitando os caminhos tortuosos, vai, Senhor, vai guiando pela tua presença, vai guiando pelo teu caminho, vai, meu Deus, levantando quem está caído, vai visitando agora cada vida representada nesta oração. Que o Senhor possa, com a tua graça, abraçar essa família, abraçar essa pessoa, estender sobre ela a tua mão, que é grande e é poderosa. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor vai além da medicina, meu Pai. O Senhor faz o que ninguém pode fazer. Então, nesta manhã, que o Senhor nos abençoe e abençoe todas as famílias. Abençoe esta casa, abençoe este lar, abençoe esta pessoa, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Diga graças a Deus, diga louvado seja Deus. Glória a Deus. Pode sentar, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia a todas, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Para você que também está em casa, está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois, que Deus possa te abençoar também, em nome de Jesus. Amém? Irmãs, hoje é terça-feira, é culto da família, e nós falamos aqui, a semana passada, sobre família, né? Sobre divórcio, sobre separação. E hoje eu quero falar também sobre família, mas eu quero falar no outro aspecto, e eu quero falar sobre uma mulher estratégica, uma mulher que tem uma direção de Deus para o bem da sua própria família. Amém? E eu quero que você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Ruth, no Antigo Testamento. Nós vamos ler aqui alguns versículos desse livro tão lindo que é o livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 3. Amém? A gente conhece a história de Ruth e Noemi. A gente sabe que essa jovem, ela era nora de Noemi e ela ficou viúva. E quando chegou o momento onde só estava Noemi e suas duas noras, porque o esposo de Noemi havia falecido e os dois filhos dela também haviam falecido. Então ela ficou somente ela com essas duas noras. E chegou o momento dela voltar para a terra dela. Ela vai despedir as suas noras, ela vai mandar com que elas voltem para a família delas. E a gente vê essa menina, essa jovem mulher chamada Ruth, tomando uma decisão contrária, dizendo para aquela sogra: olha, não me inste para que te deixe, porque aonde fores eu irei também. E ela decide ficar ao lado daquela sogra, ela decide apoiar aquela sogra, ela decide acompanhar aquela sogra, e ela decide viver ao lado daquela sogra.
Aí a gente vê toda aquela história dela, né? De deixar a própria família para ficar ao lado de Noemi. E ela disse: olha, seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. E ali ela diz: aonde você morrer, morrerei eu. Ou seja, ela estava determinada a ficar com a sogra até o fim da vida. Até a sogra fechar os olhos, ela decidiu cuidar daquela sogra, ela decidiu apoiar aquela mulher, porque com certeza ela era alguém especial e importante na vida de Ruth. Amém? Mas eu quero falar hoje justamente sobre a estratégia de Noemi para poder recompensar Ruth por este bem que ela havia feito. Porque Noemi fez tudo o que pôde para honrar sua nora Ruth, pois foi honrada por ela. Aí no capítulo 3, a palavra começa dizendo assim: Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um de nossos parentes? Então aqui ela começa a assumir uma responsabilidade de ajudar a Ruth a construir uma nova família, a construir um lar. E ela disse: olha, minha filha, não é verdade que eu devo procurar para você um lar para que você seja feliz? E como Ruth já estava indo colher nos campos de Boaz, a Noemi descobriu que esse Boaz era da sua família, era seu parente, e que ele tinha o direito de casar com Ruth. Havia uma lei chamada Lei do Levirato. Essa lei está descrita lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25, onde o parente mais próximo, ele era obrigado por lei a casar com aquela viúva, para que desse continuidade à família, para que desse um herdeiro àquela família. Então, se o esposo de Ruth morreu e ele tivesse um irmão, o irmão tinha a obrigação de casar com ela. Mesmo ele já tendo uma esposa, ele tinha que casar com a viúva do irmão dele. Mas nesse caso, morreram os 2 filhos de Noemi. Então Ruth não tinha com quem casar. Então qual era o parente mais próximo? Noemi descobriu que era Boaz. Aí lá vem ela no versículo de número 2, continuando: e eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. E ele lhe dirá o que você deve fazer. E Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Amém? Então ela era uma mulher que aceitava a direção, o conselho da sua sogra. E você vê que aqui Noemi se preocupa em preparar um lar para a sua nora. Ela cria uma estratégia. Ela diz: olha, ele vai estar em tal lugar e você vai fazer exatamente o que eu vou lhe dizer. Você vai tomar um banho, você vai vestir a melhor roupa que você tem, você vai se perfumar, ficar cheirosa, e você vai chegar lá onde ele está, de fininho, sem que ele perceba você. Espere ele comer, espere ele beber. Quando ele deitar para dormir, você vai descobrir os pés dele.
essa atitude de descobrir os pés era um sinal, era um aviso para aquele homem que ele tinha que casar com ela. Não era um pedido de casamento, mas era ela anunciando para ele que ele, pela lei do levirato, tinha que casar com ela. Então, ao descobrir os pés, deixar os pés deles de fora, ela estava avisando para ele: você tem que casar comigo, porque você é o meu parente mais próximo. Por isso que Noemi falou para ela: olha, você só vai descobrir os pés dele e ele vai lhe dizer o que você tem que fazer. Por quê? Porque o homem entendia aquele sinal. Deixou meus pés de fora, então eu tenho uma obrigação com essa mulher. Eu tenho uma obrigação de casar com ela. Eu tenho uma obrigação de dar continuidade à família, de dar parente, de dar herdeiro para a família de Noemi. Por isso que a estratégia foi uma estratégia segundo a lei, segundo os princípios. Não foi nada, irmãos, de coisa errada. Porque veja, para que ela se perfumou, para que ela se, botou a melhor roupa para seduzir ele? Não, ela foi fazer tudo isso, mas com estratégia certa. Aí no versículo seguinte, 6, diz assim: então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava já de coração um tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, que ele o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. E Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Disse mais: traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. Diga amém, Jesus. Amém? Então olha, irmãs, como é que funcionavam as coisas. Havia ainda um parente mais próximo do que ele, e ele, por ser um homem honrado, ele disse: olha, se ele não quiser, eu vou me casar com você, eu vou acolher você. Você foi mais virtuosa, mais bondosa agora do que no passado. Você poderia escolher um parente mais jovem, mas você escolheu a mim. Poderia escolher um mais rico ou mais pobre, não sei, mas você veio a mim. E porque você veio a mim, eu vou cuidar de você. Ele disse: olha, fique aqui. Em nenhum momento ele tentou, abusar dela, agarrar ela. Você vê que eles agiam segundo a palavra de Deus. Ele só disse para ela: deite aqui. E ela ficou deitada aos pés dele. Não foi agarradinha com ele, não. Foi lá aos pés dele, com toda a honra, com todo o respeito. E ele ainda se preocupou com a imagem dela, dizendo: olha, quando você for embora, vá mais cedo, para que ninguém saiba que você dormiu aqui. Senão vão pensar o quê?
Veio uma mulher aqui à noite e dormiu com ele, para que ninguém saiba. Então ela acordou, ainda estava escuro, e ele deu para ela essa medida de cevada, 6 medidas, e ela levou. Se alguém falasse alguma coisa, não, ela foi colher, ela foi trabalhar, se preocupando com a imagem dela. Então a estratégia de Noemi deu tão certo, mas tão certo, que no desenrolar da história, o outro parente, ele não quis casar. Ele achou que isso seria um prejuízo para ele. Então, Boaz, ele quis casar. Ele foi o resgatador dela. E aí diz, no versículo, capítulo 4, agora, o versículo 1, diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: Ô fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciões da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga, para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você, depois de você eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, ele tirou o quê? A sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos do povo e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da cidade. Diga amém, Jesus. Amém? Então, olha, irmão, como era essa lei, como era essa regra. Essa lei do levirato era algo tão sério que eles tinham que cumprir. Só que como esse homem não quis, o Boaz quis assumir. Ele pega as terras e junto com as terras, ele tem a obrigação de casar com o dono, com a viúva do dono daquelas terras. Então, o dono da terra morreu, que era o herdeiro, Malom. Ele morreu, mas ele não deixou uma viúva. Então ela não podia ficar desamparada. Quem ia ampará-la? Aquele que comprasse as terras dele, o parente mais próximo. Então a ordem era: vocês têm que ter testemunhas disso. Por isso que ele chamou aquelas 10 pessoas, por isso que ele chamou os anciãos da cidade, por isso que ele fez tudo ali às claras. E quando ele resolve o negócio, ele diz: olha, vocês são testemunhas. Ele que tinha um direito, rejeitou esse direito e passou para mim. Então agora, para provar que ele tomou essa decisão por livre e espontânea vontade, ele tira a sandália do pé e ele fica descalço. Esse ato
quer dizer justamente isso. Eu estou dando a ele o direito de cumprir com a lei do levirato, que é casar por lei, por obrigação, com a viúva do dono dessa terra. Nem fico com a terra, nem fico com a mulher, que é a viúva Ruth. Então Boaz casou com Ruth, e Ruth pôde, ser feliz novamente, pôde ter filhos, coisa que o primeiro marido não deu a ela. Ela pôde ter filhos, e olha, da descendência de Ruth veio o nosso Senhor Jesus. Amém? Tudo começou, irmãos, aqui nesse casamento, nessa estratégia de Noemi. Então, a mulher que é sábia, ela vai fazer sempre o que é melhor para a sua própria família. Eu vejo muita gente preocupado com a família do outro, olhando a casa do outro, olhando o casamento do outro, olha a criação dos filhos dos outros, enquanto que na sua própria casa a pessoa não faz nada. A pessoa não tem uma atitude de estratégia, de sabedoria para poder cuidar bem da sua própria casa. Não tem. Veja que Noemi honrou uma jovem mulher que não era somente uma parente dela porque casou com o filho dela, mas era alguém tão especial para ela, porque era uma pessoa que se importava com ela, era uma pessoa que amava ela, era uma pessoa que preferiu ficar com ela a ficar com a sua própria família de sangue, de origem. Então ela disse: eu não posso deixar essa moça desamparada, eu não posso morrer sem antes saber que ela vai ficar bem. Eu preciso encontrar um casamento para ela. Então Noemi começou a criar essa estratégia, começou a ver quem poderia ser esse homem. E tanto é que quando Ruth teve um filho, as vizinhas começavam a dizer assim: olha, nasceu um filho para Noemi, porque era como se fosse neto legítimo dela. Aí você diz: mas como? Porque ele não casou no direito do filho dela? Não foi com a viúva do filho dela? Então era neto dela. O nome dele foi Obed. Ele veio ser o pai de Jessé. Jessé, pai do rei Davi. Então, olha só, ela se preocupou em fazer o bem para a sua própria família. A estratégia traz benefícios para a nossa casa. Não adianta a gente só orar. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu vejo muita esposa orando pelo marido. Oh Deus, muda meu marido, muda meu marido, muda meu marido. Mas ela não tem sabedoria dentro de casa. Ela não toma atitudes dentro de casa que possam transformar o lar dela, transformar o ambiente, fazer as coisas mudarem de lugar. Por quê? Porque ela é a mesma pessoa de sempre, mas quer que ele mude, quer que ele seja transformado. Uma mulher sábia, a Bíblia diz que edifica. Edificar não é para qualquer pessoa. Ah, mas tal pessoa também está edificando. Mas a Bíblia fala de duas edificações, uma sobre a rocha e uma sobre a areia. Os dois estão edificando, os dois estão construindo. Mas quando vem os problemas, derruba qual? Derruba aquela que foi construída na areia. Sem estratégia, sem base, sem fundamento, sem temor de Deus. Porque é isso que muitas vezes está faltando. A gente ouve a palavra na igreja, mas a gente está praticando ela dentro da nossa casa? A gente ouve a palavra dentro da casa do Senhor, mas quando a gente sai da casa do Senhor, a gente põe em prática lá fora? Não adianta só ouvir. Não adianta só ficar escutando o que o pastor prega, o que a pastora prega, o que o irmão prega, a outra irmã prega. Aí você liga o rádio, tem pregação, liga a televisão, tem pregação. Tem ou não tem? É o dia inteiro pregação. Aí você ouve, mas pratica o quê? Nada. Se não pratica, como é que as coisas vão mudar na sua vida?
Como é que as coisas vão mudar na sua casa? Não, mas eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais, eu tenho que orar mais. Tem gente que ora tanto, não resolve nada. Não é a oração, sabe? A quantidade da oração que vai mudar a nossa vida. É o quanto nós estamos dispostas a ouvir essa palavra e botar ela em prática na nossa vida. Aí sim a nossa oração vai ter efeito. Porque eu vou orar, mas eu estou em comunhão com Deus. Porque eu temo a sua palavra. Porque eu obedeço a sua palavra. Aí a minha oração vai ser ouvida, vai ser atendida. Mas tem gente aí só oferecendo sacrifício para Deus. Jejua tanto, que passa até mal de tanto jejuar. Ele jejua hoje, jejua amanhã, jejua a semana inteira, é 21 dias, 40 dias, é 30 dias. Ele não para de fazer jejum. Ninguém precisa nem chamar ele para jejuar, ele jejua sozinho. Ah não, vou fazer uma campanha eu sozinho, vou jejuar 21 dias. Está resolvendo o quê? Se o jejum não está embasado na palavra, se não está na vida de alguém que realmente tem propósito de ouvir a Deus e de fazer aquilo que Deus quer, de seguir a palavra do Senhor. O Senhor disse: olha, eu não quero sacrifício de vocês, eu quero obediência, porque é melhor obedecer do que você sacrificar. Um jejum sem obediência, uma oração sem obediência, acordar de madrugada para orar. Ah, pastor, eu me acordo todo dia e eu oro mesmo de madrugada, mas está obedecendo a palavra? Senão é só sacrifício vazio. É bom orar, irmãos, é bom jejuar, é necessário. Não estou dizendo a você que não faça, mas se você só faz isso e não obedece, não resolve a sua vida. É onde a sua casa, ela vai desmoronando, vai caindo, vai quebrando e você não sabe o que fazer. Ah, mas eu oro tanto. Ah, mas eu jejuo tanto. Só sacrifício, mas cadê a obediência? Cadê você olhar para a palavra e agir como a palavra manda? Cadê você pegar o que você aprende aqui e colocar em prática dentro da sua casa? Você fazer justamente o contrário do que todo mundo diz para você fazer, do que o seu próprio coração diz para você fazer. Porque às vezes o seu coração diz para você: briga. O seu coração diz para você: discuta com ele. O seu coração diz para você: bata nele. O seu coração diz para você: quebra tudo dentro de casa. Seu coração está mandando, mas você faz o contrário, você faz o oposto, você faz aquilo que você aprendeu na palavra. É isso que vai fazer a sua casa ficar de pé, em nome de Jesus, amém? Então vamos ser mulheres estratégicas dentro de casa. Se cuide, cuide da sua higiene, da sua aparência. Cuide da sua forma de falar com a pessoa. Cuide da sua forma de agir com a pessoa. Você deve constantemente investir em você mesmo. Não ser o que o outro quer que você seja, mas ser quem Deus quer que você seja para a sua família. Se ame. Se ame. Goste de quem é você. Ah, eu não gosto de mim não, eu falo tanta bobagem. Então para de falar. Ah, ultimamente eu estou tão estressada. Pare de se estressar. Ah, ultimamente eu estou tão brava. Pare de se embravecer. Comece a mudar. Porque quando você muda, as coisas tendem a mudar na sua família. Eu falei aqui um dia de uma mulher que foi na igreja, no culto, e o pastor estava falando sobre jejum. E o pastor disse: olha, irmão, vamos fazer um jejum de não dar resposta para ninguém, um jejum de aguentar tudo calado, um jejum de ouvir e não revidar. Uma semana, será que você consegue ficar sem dar resposta para ninguém? Uma semana, será que você consegue aguentar as coisas caladinha?
E essa mulher entrou nesse propósito. Ela sentiu de fazer, eu vou fazer. E naquela semana foi uma turbulência só na casa dela. O marido dela atacava, e ela calada. Nunca essa mulher respondeu a ele durante aquela semana, nada. Ela só fazia, tá certo, tá certo. Ela não revidava por uma semana. Aí chegou aquele final do propósito dela com Deus. Ela foi para a igreja. O marido dela disse, eu vou para a igreja com você também. Ela disse, tá bom, vamos. E o pastor lá pregando e orando. Aí fez o apelo. Ô irmão, quem aqui quer aceitar Jesus? Quem aqui quer servir a Deus? Aquele homem veio à frente. E aquelas pessoas ali na frente, chorando, aceitando Jesus e tal e tal. E o pastor foi perguntar a ele, olha, o que é que tocou em você para você vir aqui aceitar Jesus? Foi a pregação, foi o louvor? Qual foi o momento que você tomou essa decisão? E aquele homem disse, olha, se tem um Deus que fez a minha mulher ficar uma semana sem brigar, sem falar, sem revidar, eu quero servir esse Deus. Porque foi uma semana de paz na minha vida que eu nunca tive. Aquela mulher tomou um espanto. O pastor também, eu acho que não soube nem o que falar. Mas você imagina? Então ela ia para a igreja, ela orava muito para Deus mudar o marido, ela fazia tudo. Mas quando ela chegava em casa, ela só vivia revidando, brigando, discutindo. Sabe aquela vida? Era um inferno o lar dela. Na semana que ela decidiu fazer contrário, na semana que ela decidiu, vou fechar minha boca, vou ficar quieta, vou deixar Deus fazer para mim. Olha o que é que Deus fez. Deus transforma o coração do marido dela, leva ele para a igreja, ele aceita Cristo e os dois começam a viver uma vida totalmente diferente dali para frente. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Irmãs, a gente vem para a igreja, a gente ora. A gente vem para a igreja em jejum. Quem está em jejum, diga amém. A gente vem para a igreja, faz campanha. A gente faz isso, faz aquilo. Pega foto, apresenta a Deus. Mas você acha que somente isso, sem eu e você termos estratégias de mulheres sábias, de ouvir a palavra, de praticar dentro da nossa casa, você acha que somente orar, apresentar, jejuar, vai mudar as coisas? A oração tem poder, eu creio. A gente vence por causa da oração. O jejum é uma bênção, porque o próprio Jesus jejuou, eu creio. Eu creio no jejum. Agora orar e jejuar sem obedecer não adianta. Sabe? É igual aquelas pessoas, não pisa o pé na igreja, aí diz assim, olha, mas eu vou mandar a minha oferta. A oferta é importante para a igreja, para sustentar a obra. Mas do que adianta a pessoa mandar uma oferta para a igreja se ela não vem ouvir a palavra, buscar a Deus, aprender nada de Deus? Ela acha que com a oferta dela, a vida dela está segura. Outras pessoas acham que é no dízimo que está a segurança. Eu sou dizimista, nenhum mal vai acontecer na minha vida financeira, porque eu sou dizimista. Errado. Errado. O dízimo é uma obediência. O dízimo a gente tem que ser tratado como uma ordem de Deus, está certo. Mas não é Ele que cuida da minha vida. Não é Ele que me livra dos problemas financeiros. Mas é eu aprender com a palavra de Deus a praticar o que é certo, o que é justo. Isso é o que vai me livrar. Amém? Porque o que tem de dizimista na mão de agiota? Tem ou não tem? Aí foi o dízimo que não guardou ele? Não, foi a falta de sabedoria. Foi a falta de buscar a Deus, de ter entendimento. Tem um monte de dizimista com nome sujo. E aí? Tem, pastora? Tem sim. Não estou dizendo que são todos, mas tem um grupo
que dá o dízimo, mas chega na hora lá de fazer suas contas, não sabe. Gasta mais do que ganha, compra em tudo quanto é canto, passa cartão em todo lugar. Aí vai dizer o quê? Foi Deus que não guardou? Foi o dízimo que não funcionou? Não tem nada a ver, irmãos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu não souber lidar com as coisas da minha vida, se eu não souber cuidar da minha casa, da minha família, eu não posso culpar a Deus. E também não venha culpar o diabo, não, porque nem tudo é o diabo. O diabo não obriga ninguém a ser tola. Ele não obriga nenhuma mulher a agir dentro de casa como criança, a agir sem direção, sem sabedoria de Deus. Ele não obriga. Ele pode até incentivar, mas obrigar não. Agora eu tenho conhecimento do que é certo, eu tenho conhecimento da palavra. Cabe a mim querer fazer, cabe a mim querer cumprir. E quando eu sei o que é bom para minha casa e para minha família, eu vou lutar por isso. Eu vou lutar com todas as minhas armas para que a minha casa e a minha família sejam felizes. Amém, Jesus? E a casa do outro? É do outro. E o casamento de fulano? É de fulano. Aí os filhos é de fulano, não é seu. Não é seu. Porque enquanto você fica olhando muito dos outros, você está esquecendo dos seus. Cuide dos seus filhos, cuide do seu marido, cuide da sua casa, cuide da sua vida. A do outro, deixa ele cuidar. Se ele vier pedir um conselho, uma opinião, é uma coisa. Mas você não pode estar com os seus olhos voltados para o outro, enquanto a sua família está precisando que você olhe para ela. Quem que Deus colocou para orar, para buscar por eles? Foi você. Deus levantou você. Seu marido não está aqui, talvez seus filhos também não. É só você. Só você para orar, só você para vir para a igreja, para aprender a palavra. Então, se Deus te deu isso, Deus está dizendo: olha, cria estratégia. Você tem a minha palavra, põe em prática na sua casa. Seu filho vai ser abençoado por causa disso. Seu marido vai ser abençoado por causa disso. Você vai ser mais feliz. Sua família vai ficar mais unida. Quando você aprender que é você que está aprendendo de Deus, que tem que praticar dentro da sua casa a palavra do Senhor. Amém? Outra coisa, se conecte ou reconecte-se. Volte ao princípio. Lembre do modo que você agia quando você estava no início, na construção da sua família. A sua estratégia funcionava, dava certo. Agora se mantenha em conexão. Como era que você tratava o seu marido lá no começo? Ah, pastor, eu passava a roupa dele, botava cheirinho, eu botava o almoço na mesa, arrumava a mesa bonitinho. Ah, mas já passou muitos anos, agora eu relaxei, deixa pra lá. Agora, se ele quiser, ele vai e faça. A pessoa, sabe, vai se desconectando um do outro, vai se afastando. Parece mais que não é um casal. Tem muitos maridos e esposas que parece mais que são cunhados, irmãos, primos. Não tem mais aquela ligação de antes. Por quê? Porque vai passando o tempo, vai começando a relaxar, vai perdendo o valor, a importância. E não era para ser assim, muito pelo contrário. É importante voltar ao princípio. Quando você foi conquistar, quando você foi namorar, quando você foi casar com aquela pessoa, como você era, como você agia, assim você precisa continuar. Ouça mais, pergunte sempre, não deixe as pessoas da sua família de fora das decisões mais importantes, achando que só você sabe das coisas. Escute, peça opinião, dê importância à visão de cada um sobre aquilo, dê importância aos seus filhos, quando eles falarem: ô mamãe, por que a senhora não faz assim? Acha que não sabe de nada? Não, escute. Tá, vou pensar sobre isso. Ainda que não seja algo
que realmente seja bom, mas ao menos escute, para que ele sinta que a opinião dele também importa. O marido, quando ele falar, não faça isso não, mulher, escute a opinião dele, é importante. Ah, mas a vida é minha, eu faço como eu quero, eu sou assim. Então, se você é assim, é porque você não tem estratégia familiar. Porque a mulher que é sábia, escuta. A mulher que é sábia, entende, compreende. Dá ao marido o direito dele opinar sobre as coisas. E muito mais do que isso, entende que ele é o cabeça da família. Entende? Seja parceira. Não deixe a sua família só. Eu sei que tem mulheres que quando o marido está doente, é ela que está lá. O filho está doente, é ela que está lá. Mas tem mulher que não. Tem mulher que nem liga. Tem mulher que diz a sua mãe que vá. Né? Quantas que eu vejo fazendo isso? Se a sua mãe quiser que venha lavar sua roupa, eu mesmo não lavo. Ah, se a sua mãe quiser que faça isso e aquilo. Ou seja, ele casou, mas quem tem que continuar cuidando dele é a mãe dele. Porque a esposa não se posiciona. Não toma o lugar dela. Sabe? Filhos. Quantos que estão tendo filhos jogando aonde? Na casa de quem? Na casa dos avós. A menina engravida, quem sustenta? O pai dela ou a mãe dela? Ou então, sogra e sogra. Fica nas costas dos avós. O marido não quer trabalhar, ela não quer nem cuidar, não quer nem ter trabalho. Se tem festa, vai para festa. Se tem alguma viagem, vai para viagem. E as crianças, fica aí com o avô e com a avó, está bem cuidado. Não tem responsabilidade com a própria família. Não tem amor pela própria família. Não tem cuidado pela própria família. E está aqui tudo nas costas de outra pessoa. Agora eu lhe pergunto, é para ser assim? É para ser assim? Sabe, não é para ser assim. Mas a falta de sabedoria, a falta de estratégia familiar está construindo famílias totalmente destruídas, irmãos. Família que a gente olha e diz assim, olha, só Jesus. Não tem, a gente não vê aquela continuação, sabe? Eu até vejo nas redes sociais o casal postando foto, muito bonito ali os dois, se beijando, se abraçando. A criança, quando tem filho, bota foto com a criança, mas não tem responsabilidade um com o outro e não tem responsabilidade com a criança. Porque quem paga as contas não são eles. Quem cuida não são eles. Quem tem o trabalho não são eles. Eles só têm para postar a família perfeita. Mas tem alguém lutando, trabalhando, dando a vida para poder eles viverem bem. Sabe? Você que é mãe, você que já criou os seus filhos, tome cuidado para você não estar caindo nessa armadilha de pegar a responsabilidade da sua filha para você. Dê a ela e diga a ela, foi você que casou. Então cuide da sua casa e cuide da sua família, porque eu não tenho essa obrigação não. Eu já cuidei de você. Agora é hora de você cuidar dos seus. Eu não digo a pessoa ajudar, irmãos, numa hora difícil. Veio uma doença, né? O filho ficou sem poder trabalhar. A nora está doente para ir lá ajudar, cuidar da criança. Mas a pessoa em perfeita saúde, em perfeito estado. E não tem responsabilidade. Não cuida da sua própria família. Aí onde eu falei aqui a semana passada sobre o divórcio. Por que tanto divórcio? Por que tanta separação? Por que os casamentos estão dando errado? É porque está faltando marido. É porque está faltando esposa. Está faltando em muitos lares. Então nós vamos orar agora. E eu quero que você, em nome de Jesus, vamos aprender com Noemi uma coisa. O que é certo, a gente tem que buscar. O que é estratégia para o bem da nossa família, a gente tem que lutar por isso. Não adianta a gente jogar na responsabilidade de outras pessoas, não. Vamos lutar, vamos fazer. Em nome de Jesus. Amém? Eu vejo pessoas que hoje estão tão cansadas, que se elas pudessem, elas sumiam no mundo, de tão cansadas que elas estão.
Mas não é porque o fardo da vida delas é insuportável. Não é porque ela carrega o dela e carrega o de outros. Tem gente que carrega todo mundo nas costas e acha que isso é certo. Não, porque Deus quer que eu ame minha família, que eu cuide da minha família. Deus quer que você ame, Deus quer que você cuide, mas Deus não quer que você pegue a responsabilidade deles para você. Porque Deus vai cobrar deles, não vai cobrar de você. Sabe? Se a pessoa precisa ir no supermercado, ir em algum lugar e diz, olha aqui meu filho para mim, é uma coisa. Mas a pessoa todos os dias, todos os momentos, se aproveitar do outro para fazer isso, não ter responsabilidade, não pensar no que o outro tem para fazer, no que o outro já tem de luta na vida, isso está errado, irmãos. Isso está muito errado. Então criam-se casais hoje sem responsabilidade com nada. Com nada. É por isso que o casamento pode não durar para sempre. Porque eles não têm responsabilidade com nada. Nada, absolutamente nada. Aí vai ter a mãe para sempre? Não. Vai ter o pai para sempre trabalhando por eles? Não. E aí, quando o pai fechar o olho? Quando a mãe fechar o olho? O que é que essas pessoas vão fazer da vida? Me explique. Aí fica uma pessoa totalmente desequilibrada, sem saber o que fazer. Por quê? Porque desde cedo nunca soube. Sempre alguém fazia por ele. Então, quando Noemi fala para Ruth, olha, eu devo procurar um lar para você. Ela estava dizendo, olha minha filha, você não vai me ter para sempre. Sei que você gosta de mim, quer ficar onde eu fico, quer viver onde eu vivo. Você declarou que o meu povo agora é seu povo, que o meu Deus agora é o seu Deus. Mas eu não vou durar para sempre. Então eu tenho que procurar um lar para você, para que você seja feliz de novo. E quando ela faz aquela estratégia toda e orienta aquela nora, ela está preparando aquela nora para ter a própria vida dela. E quando Noemi consegue isso e vê o casamento se realizar, você imagina o alívio do coração dela? Você imagina a alegria dela poder dizer, não, agora eu já posso até descansar. O dia que Deus quiser me levar, eu vou em paz, porque eu sei que ela vai ficar bem. A minha nora vai ficar bem. Ela tem um marido para cuidar dela. Ela tem filho. Ela agora vai ter um lar, uma família. Quantas mães e quantos pais que estão na idade já e dizendo assim, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha filha? Como é que vão viver sem mim? Ah, pastora, mas morreu, vive, dá um jeito. Eu sei que dá um jeito. Mas o coração daquela mãe fica sem paz. O coração daquele pai fica sem paz. Porque enquanto ele está aqui, ele está resolvendo tudo por eles, né? Está dando conta de tudo, está pagando as contas. Mas e depois? E depois? Vamos ter cuidado, irmãs. Vamos ter sabedoria. Vamos ter estratégia para preparar o bem para a nossa família, o bem para os nossos filhos, o bem para os netos. Prepare, não faça tudo por eles não. É seu dever procurar a felicidade deles. É seu dever estruturar eles. É seu dever querer que eles vivam independente de você. Eles podem precisar de você, mas depender de você não. Ensine eles a depender de Deus. Ensine eles a depender do próprio trabalho, da própria luta, do próprio esforço. Ensine. Ah, mas o bichinho é pro bem deles. É pro bem deles. Quem aqui trabalhou desde criança? Quantos anos você começou a trabalhar? Ah, pastor, eu tinha 9 anos. Eu tinha 7 anos. É ou não é? Porque antigamente os pais se preocupavam com isso. De dizer assim, vou preparar os meus filhos. Claro que a gente sabe que era por necessidade também. Porque quanto mais os filhos ajudassem, mais recurso tinha para a família.
Aí hoje, não pode, criança não pode trabalhar. Eu concordo, irmão, criança não tem que trabalhar. Mas a criança tem que aprender a ter responsabilidade desde cedo. Do que pode, do que não pode ter. Sabe aquela criança que faz birra na loja para querer um brinquedo? Se toda a birra que ela fizer a gente der o brinquedo, o que é que a gente acostuma ela? A ter tudo o que quer. E a vida não é assim. Você tem tudo o que você quer? Alguém tem? Quem tem, me diga o segredo. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho mais do que eu preciso. É ou não é verdade? A gente tem mais do que a gente precisa. Graças a Deus. Porque se eu perguntar para você, você tem quantos pés? 2. Mas quantos pares de sapato você tem? Você só tem um par na sua casa? Não. A gente tem mais do que precisa. A gente não tem tudo que a gente quer. Ah, mas eu queria aquele. Mas você já tem esse. Querer não é poder. Sabe? Se preocupe com o futuro da sua família. É o que eu estou falando aqui direto. Não adianta a gente só orar por eles. A gente ora por eles, mas não faz o que a palavra de Deus nos manda fazer. Não faz. Fica o tempo inteiro só pedindo para Deus fazer. Mas será que Deus tem que fazer tudo? E nós não temos que fazer nada? Qual é o nosso papel? Qual é a nossa parte? Deus tem que fazer tudo para nós, para a nossa família. Eu tenho muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para você fazer. Deus vai fazer o que eu e você não podemos. Mas o que nós podemos, somos nós que temos que fazer. Amém? Então pare. Pare de ficar só dando sacrifício para Deus. Deus quer sua obediência. Pare de ficar sacrificando sua carne. Ai, como eu estou cansada de tanto que, sabe, Deus não quer isso. Deus quer que você tenha prazer em praticar a palavra dele na sua família, prazer em praticar a palavra dele na sua vida. Quanto mais você for praticando, quanto mais você for melhorando, for mudando, for se transformando, mais você vai ver Deus agindo dentro da sua família. A sua oração realmente vai chegar a Deus. O seu jejum realmente vai ser atendido por Deus. Vai sim. Não adianta, irmão, a gente só orar. Não adianta a gente só jejuar se a gente não obedece. Se a gente não tem estratégia, se a gente não segue as leis. Noemi seguiu toda a lei da época. Ela não deu a nora dela para qualquer um. Não, ela foi na lei do levirato, ela foi direitinho ali cumprindo tudo. Porque ela sabia. Ela tem direito a ter uma família. Ela tem direito a ter um lar. Pela lei. Deus determinou assim. Deus determinou assim. E ela fez tudo para que essa nora pudesse ter um lar abençoado. Faça tudo para que você tenha um lar abençoado. Faça tudo para que a sua filha, seu filho tenham um lar abençoado. Como? Ensinando a eles. Sendo exemplo para eles. Colocando eles no devido lugar que eles têm que estar. Não faça por eles. Deixe que eles façam. Ensine eles a fazer. Em nome de Jesus. Sabe? Antigamente uma menina com 8 anos sabia fazer um almoço. Hoje, ai meu Deus, é perigoso. Aí a gente vê aquele Masterchef de criança de 5 anos cozinhando. Quem já viu? Eu fico lindo olhando aquele negócio. Eu falo, meu Deus do céu, o menino cozinha melhor do que eu, Jesus. Tem coisa ali que eu não sei nem o que é. E o menino está lá, tá fazendo, bonito. Mas aqui a nossa realidade é o quê? Não pode para não se queimar. Não pode por causa disso. Não pode por causa daquilo. A gente sabe de todos os perigos que tem. Agora uma moça de 14 anos não saber fazer um almoço. Não saber cozinhar nada. Nem para ela mesma. Não estou dizendo que ela tem que aprender para cozinhar para homem, não. Estou falando que ela tem que aprender para ela mesma. Não se importa. Qualquer coisa, como um miojo, como um salgadinho, como uma pipoca. E a mãe? A mãe não ensina não, porque não tem tempo. Não dá. E a gente vai vendo, irmão, essa sociedade crescendo sem responsabilidade de nada. A criança já começa não querendo nem guardar os brinquedos
na caixinha lá dos brinquedos, no saco, numa caixa de papelão, sei lá onde guarda. Não quer. Ainda diz para a mãe, guarda você. E a mãe vai lá, reclamando e fazendo. A gente reclama e faz. Eu assisti um programa nos Estados Unidos e essa família era cheia de regras. Os filhos tinham horário para acordar, tinham horário de ir para a escola e tinham horário de ajudar lá na fazenda da família. Cada um tinha uma tarefa. Você vai cuidar disso, você disso, você disso, você disso. Todo dia mudava. Tinha lá as tabelinhas para cada um fazer. E eles faziam tudo bonitinho. Mas tudo que eles desejavam, o pai e a mãe está aqui. Porque eles cumpriam tudo. Aí veio um filho de fora, totalmente rebelde, para passar uma semana naquela casa. Nossa, o menino ficou revoltado da vida. Onde já se viu ter que cumprir tudo isso? Onde já se viu ter hora para acordar, ter hora para isso, ter hora para aquilo? Ah, isso não é vida. Enquanto ele esteve lá, ele aprendeu tanta coisa. Porque aqueles filhos não se sentiam obrigados a fazer. Eles não se sentiam presos por fazer aquilo. Eles diziam assim, mas como é que se vive sem cumprir uma tarefa na vida? Desde pequeno que a gente aprendeu que tem que cumprir tarefas aqui. Então a gente não sabe viver sem tarefa. A gente gosta de fazer tarefa. Os filhos da família. Mas esse rapaz que veio de fora, vocês são loucos. Vocês são loucos? Ah não, tá na minha casa, eu não forro cama, eu jogo a roupa no chão, meu quarto é uma bagunça. Eu faço o que eu quero, durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero. Aí aquele jovem falando, sim, mas qual é o teu futuro então? O que é que você pretende do amanhã? Vai continuar assim até quando? Porque cada jovem daquela família tinha um pensamento, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou chegar lá, eu vou conquistar isso. E os pais investiam, pagavam os melhores estudos para eles. Porque eles davam valor àquilo que os pais faziam. Hoje, a gente vê aqui no Brasil, irmãos, pai paga faculdade cara e os filhos não querem estudar. Vai para lá, não estuda, só quer saber de farra, de bebedeira, de amizades, estraga tudo que o pai faz por eles. Mas aí vem a pergunta, e o amanhã? Papai e mamãe não dura para sempre. Então nossa família é muito preciosa, irmão, para a gente estar deixando de qualquer jeito. Ah, deixa a vida levar, pastora, deixa a vida levar, até onde der. Não, minha família é importante demais para eu não me importar. É importante demais para eu não lutar, para eu não pedir a Deus estratégia, sabedoria para ajudar eles. Eu os amo demais para deixar eles viverem uma vida do futuro destruída. Porque quando eu não estiver mais aqui, mas eles sabem se virar sozinhos, eles sabem lutar sozinhos. É nisso que a gente tem que pensar. Amém, Jesus? Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma sogra se importou com a nora de tal forma que não sossegou enquanto não preparou um lar para ela. Por quê? Porque essa nora valia a pena. Essa nora era a nora que resolveu cuidar dela. Honrou ela. E ela, por ser honrada por ela, disse, eu vou honrar ela também. Eu vou me importar com ela também, porque ela se importa comigo. Então, em nome de Jesus, vamos aprender que a estratégia que Deus nos dá é dentro da palavra, é dentro da lei. E quando a gente segue, a gente vai criar para a nossa família um lar totalmente transformado, restaurado, fortalecido. A presença de Deus vai reinar lá, o poder de Deus vai abençoar, para que nenhum laço do inimigo venha destruir a nossa família. Amém? Vamos ficar de pé para orar, em nome do Senhor. Aprenda, você é capaz. Você é capaz de criar muitas estratégias para fazer com que a sua família tenha uma vida abençoada e feliz. Amém? Você tem um filho, um genro, uma nora, alguém que está precisando
sabe, se fortalecer na vida, viver. Você talvez está aqui como vó, está carregando seus netos nas costas, né? Eu sei que tem muitas mulheres aqui que são assim, guerreiras, né? Tem que criar, tem que lutar, porque os filhos não dão conta. Mas você vai orar, você vai buscar a Deus e você vai praticar a palavra de Deus na sua casa. E eu creio que Deus vai dar força para que seu filho, para que a sua filha, seu genro, sua nora desperte e eles possam tomar conta do que é deles. Amém? Mas você precisa, com sabedoria de Deus, fazer a sua parte. Então eu quero orar, irmãos, para isso, porque as famílias estão se destruindo. Não é o que Deus quer. Mas a gente precisa buscar em Deus, na palavra de Deus, o entendimento disso. Que somente alguém que segue a Bíblia, que segue a palavra, é que pode construir um lar feliz. Amém? Tudo tem que ser dentro da lei de Deus. Então levante suas mãos agora para orar. Aleluia. Ó Deus, essa história, Senhor, de Noemi e de Ruth é tão linda, Senhor. É tão linda do começo até o final. Porque o relacionamento dessas duas foi, meu Deus, tão importante. Mesmo enfrentando a dor do luto, Noemi ficou viúva, também Ruth ficou viúva, Orfa ficou viúva, e aquela mulher perdeu os seus filhos, perdeu o seu marido, ficou sozinha na vida. Mas essa nora resolveu acompanhar ela, essa nora resolveu ficar do lado dela, essa nora resolveu honrá-la de uma forma que ninguém a honrou. E disse para ela: olha, eu não vou te deixar, eu não vou abandonar você, ainda que você vá para outro lugar, eu vou com você, seu povo vai ser o meu povo, onde você habitar, habitarei eu, onde você morrer, morrerei eu, seu Deus será o meu Deus. E ela ali se desprende de tudo, meu pai, para acompanhar aquela sogra. E aquela sogra se preocupa com ela, se preocupa em procurar para ela um lar feliz. E ela diz: olha, minha filha, não é verdade que eu devo procurar para você um lar para que você seja feliz? E eu tenho alguém da minha família que é resgatador seu. E Noemi faz aquela estratégia, Senhor, e ela prepara aquele lar para a sua nora. E quando ela consegue, ela vê tudo isso, que alegria que ela deve ter sentido no seu coração. Porque quando Boaz, ele casa com ela, com Ruth, dá a Noemi um neto que ela não teve, enquanto seus filhos estavam em vida. Mas aquela nora deu essa alegria para ela. E ela vai, meu Deus, terminar os seus dias de vida ali, mergulhada de amor, rodeada de amor e de satisfação, porque ela estava vendo a sua nora feliz. Talvez aqui tem mães que olham para o casamento dos filhos, olha para o genro, olha para a nora, e fica com o coração preocupado, apertado, dizendo: meu Deus, o que vai ser desses dois? O que vai ser deles, Pai? Talvez o coração dela se preocupa tanto e ela fica dizendo: o que é que eu posso fazer? Ah, meu Deus, quantas avós que estão carregando os netos, Senhor, praticamente sozinhas. Eu não digo só na criação, na educação, mas até no sustento. É a avó que faz tudo por eles, porque o pai não faz, porque a mãe não faz. Ah, meu Deus, tem misericórdia. O Senhor sabe que é difícil. O Senhor sabe que tem muita gente cansada de carregar tantos fardos pesados. O Senhor sabe que tem muitas pessoas que estão cansadas, Senhor. Mães solteiras, mães que, às vezes, para ter o sustento do filho, tem que lutar na justiça, porque o pai
não quer assumir, não quer ajudar. Ah, meu Deus, é humilhação, é vergonha. Ela tem que estar ali brigando pelo direito que o filho tem. Mas o Senhor está olhando para tudo isso. Falta estratégia familiar, falta responsabilidade, falta amar de verdade, meu Deus, para querer o bem do outro, para querer a felicidade do outro. Mas nós estamos aqui nesta manhã para pedir ao Senhor, meu Deus, que dê sabedoria para nós edificarmos a nossa casa, dê sabedoria para esta mãe, dê sabedoria para esta avó, dê sabedoria para esta filha, dê sabedoria, meu Deus, para que cada uma possa cumprir com a lei do Senhor, possa ter estratégias dentro da lei, dentro da palavra, dentro, meu Deus, do que o Senhor ensina, que elas não queiram fazer ao seu modo, ao seu jeito, mas que elas queiram fazer do jeito que a tua palavra manda. Alivia, Senhor, toda dor, todo cansaço, toda fadiga. Tira o peso, Pai. Tira o peso que essa mulher está carregando. Talvez ela diz: Senhor, eu estou tão cansada. E mesmo assim meus filhos não reconhecem o que eu faço por eles. Mesmo assim, Pai, eu não sou honrada por eles. Mesmo eu fazendo tudo até hoje. Ah, meu Deus. Talvez esse seja o problema. É porque ela faz tudo por eles, que eles não dão valor. Talvez se eles não tivessem, eles dariam mais valor, porque infelizmente nós somos assim. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada lado, de cada família, de cada situação. Cada caso é um caso. Eu não estou aqui para julgar a família de ninguém. Eu não estou aqui, meu Deus, para dizer o que está certo, o que está errado. Mas eu estou aqui porque eu quero ver famílias restauradas, famílias felizes, Senhor, famílias vencendo, famílias se erguendo, famílias se reconstruindo. Eu quero ver lares felizes, lares abençoados. Eu quero que esta mãe, ela possa ter alegria de olhar para o filho, para a filha e dizer: não, mesmo quando eu for embora daqui, eles vão ficar bem. Ah, meu Deus, traga essa paz, traga essa tranquilidade, traga, Jesus, o que está faltando dentro desses lares. Abençoe cada lar e cada família. Cuida de cada um de nós. A mulher sábia edifica a sua casa, diz a palavra do Senhor. Mas não é sabedoria do homem, não é sabedoria humana, é sabedoria da palavra. E é dessa sabedoria que nós dependemos para ter uma família abençoada. Que o Senhor nos abençoe, cuide de nós, cuide da nossa família, abençoe aqueles que sofrem, aqueles que precisam do teu milagre. Visita cada um deles, Pai, estendendo a tua mão santa e poderosa, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero ser uma mulher de estratégias, de sabedoria dentro da minha casa, da minha família, e eu quero procurar um lar abençoado e feliz na minha família. Senhor Jesus, me ajude em tudo aquilo que eu preciso fazer em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridas, nós vamos encerrar a nossa transmissão. Vamos dar continuidade aqui ao nosso culto, mas que Deus possa te abençoar, você que está em casa. E até a próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, estaremos de volta, se assim o nosso Deus permitir. Que Deus te abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.